Divórcio e finanças. Eu tenho a sensação que esse episódio vai ser um dos mais vistos aqui no Pelo Amor de Deusas. Afinal de contas, temos falado em outras oportunidades do quanto a mulher realmente sofre numa separação por várias razões, e uma delas é as finanças, são as finanças, né, na verdade. Então, hoje estou aqui com a Dani. Dani se apresenta, ela vai ajudar nessa reflexão, trazer aí para quem está assistindo. Olá, boa tarde ou bom dia, né, para quem está aqui e para quem está nos assistindo. Eu sou Dani Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. Sim, Dani, obrigada por estar aqui, bem-vinda, viu? Estou com as duas Naths aqui, né? Se apresentem para quem está ouvindo. Eu sou a Natália De Francesco, sou odontopediatra, trabalho com gestantes, crianças e odontologia miofuncional. Olá, eu sou a Natália Tcheberi, sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho aqui junto com a Cláudia Launic, minha amiga. Um prazer estar aqui com vocês também. Muito bom. Vou aprender algumas coisas. E na verdade, eu acho que pra gente começar, porque é um assunto muito delicado, porque na verdade eu tô passando por um processo de mentoria financeira, e finanças é uma coisa que a gente quase nunca olha, né? Principalmente as mulheres, a Dani vai poder falar mais a respeito disso. E num divórcio, numa separação, isso vai ser uma questão muito importante, né? Eu estava assistindo ontem uma live do Adailton Meira, que é o obstetra e ginecologista, e ele é constelador familiar também. E ele está fazendo lives do livro do Bert, né? E ele falou que... E aí, uma das coisas que ele fala é isso, que muitas mulheres se submetem a casamentos por diversas razões, e uma das principais é a financeira, né? Elas não se separam porque elas têm medo de não conseguir manter a casa, de não conseguir se manter financeiramente mesmo. Então, para começar essa discussão, eu queria perguntar, né, para as minhas amigas que estão aqui presentes, que passaram por esse processo recentemente, quais são as maiores dificuldades financeiras logo depois de uma separação? O que vocês vivenciaram? No meu caso, eu separei faz 1 ano. No meu casamento, né, quando eu estava casada, toda a parte financeira era o meu marido, meu ex-marido, que comandava da casa. Eu tinha o meu trabalho, porém os gastos eram totalmente mais para mim, mais voltados para as minhas coisas. E eu não tinha preocupação praticamente nenhuma durante 16 anos em administrar contas, né? Por mais que eu tinha empresa e tal, mas eu ficava bem tranquila em relação a isso. Então, assim, realmente essa dependência, né, financeira, e você se acostuma a isso, né? E aí chega uma hora que, né, infelizmente o casamento às vezes não dá certo, e você fala, e agora? Como é que eu vou me reorganizar para dar conta de tudo, né? Eu tenho o meu trabalho, mas agora sou eu. É uma pensão que a gente não sabe como que ia ser estabelecida, e o meu trabalho, o meu suor, né? E ainda ter que dar conta dos filhos, as responsabilidades. Então, assim, é um mundo de descobertas e dificuldades e desafios, né? Que a gente passa e que não é fácil, né? Mas a gente precisa se reorganizar. Até agora, eu ainda estou tentando me reorganizar, faz 1 ano, igual eu falei. Mas para conseguir pagar as contas de casa, para conseguir daqui um tempo me reestruturar e poder fazer mais coisas e crescer financeiramente. Mas não é fácil, a gente precisa estar bem estruturadinha e pensar direitinho para como nós vamos conduzir isso. Mesmo porque, né, eu acompanhando o seu caso aí de perto, porque nós somos amigas, até a pensão, até a justiça, né, resolver a questão da pensão, de quanto você vai receber mensalmente para os seus filhos, até isso desenrolar, como que isso se vive, né? Para vocês terem uma noção, a gente, né, um problema até pessoal, mas eu precisei entrar com, né, no litigioso, e isso foi em janeiro. Nós estamos em setembro, até agora não foi estabelecido um valor certo de pensão, né? É lógico que o juiz já determinou, porque a gente precisa entrar com urgência, mas ainda tem aquela parte que ele pode se defender, eu também posso me defender. Então, assim, é um trâmite que demora. Então, assim, você precisa já ter uma garantia ali, né, mensal, que você vai dar conta, ou pelo menos ter uma rede de apoios, perdão,
que você pode contar pelo menos até o desenrolar de toda a história, né? E você ir pensando em crescer no seu trabalho, tentando também rebolar para mudar também a forma como você fazia antes. No meu caso, como eu fazia. Então, eu preciso tentar me reestruturar também, que não é só depender de pensão. Acho que deixar isso bem claro, né? A gente precisa se reestruturar também. Sim, E você, Nath? Como foi para você essa questão das finanças pós a separação? O meu já tem um pouquinho mais de tempo, né? Tem 3 anos, né? Que eu separei. E, assim, eu acho que, assim, uma grande parte realmente que eu falo assim, da receita da minha casa vinha, né? Do pai da minha filha. Só que, assim, algumas coisas eu já tinha gestão, então, assim, eu já tinha um pouco de consciência, assim, de algumas coisas minhas, né, de pagar, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio mesmo é conciliar depois, quando você tá sozinha, realmente. Acho que a rede de apoio pesa muito, porque, assim, uma coisa é você ter uma rede de apoio, assim, quando você tem mãe, pai, irmã, ou às vezes quem tem babá, mas eu falo, como eu optei de ficar com a minha filha meio período e trabalhar o outro meio período, então, assim, eu sempre tinha ou uma funcionária em casa, ou minha mãe tava junto, só que de 1 ano pra cá mudou tudo, porque meus pais estão há 1 ano em Fortaleza, né? Então, assim, a minha principal rede de apoio foi embora. E, assim, quando vai embora e você tem uma criança para cuidar, você tem que ver financeiramente quem você vai contratar para ficar com aquela criança. Então, assim, quantas vezes a Claudinha já viu? Eu trouxe ela para cá, eu deixei na recepção com algumas amigas, né? Com a minha sócia, que também trabalha aqui no nosso complexo. Eu levei para ambientes, eu levei para o meu consultório. Então, assim, eu digo, o genitor que está do outro lado, às vezes ele não pensa na demanda que a gente tem, né? Não só financeira, assim, de bancar as coisas, beleza, a gente pode trabalhar e bancar, mas eu falo, e a parte emocional da criança, e quem essa criança está sendo cuidada, e com quem você precisa deixar para realmente prover aquilo que a criança precisa. Então, assim, é uma esfera muito maior que, às vezes, o genitor, dependendo, né, do jeito que foi, dependendo do olhar que aquele genitor da consciência que ele tem, da consciência que ele tem, ele não enxerga essa necessidade. E aí, assim, quem acaba pagando um preço maior nem é a gente, é a criança. Sim. Então, se você me perguntar assim, o que mais me abalou emocionalmente foi a questão da minha filha, assim, de como ela seria amparada nesse processo. Eu falei assim, cara, o financeiro, a gente trabalha, a gente dá conta, a gente é protagonista, graças a Deus a gente tá numa outra era, né? Mas, assim, o ajustar o emocional da criança, aquela parte do, filha, agora você vai ter que ficar, que a mãe vai ter que ir. Ela falou assim, mas eu vou ficar com quem? Eu falei assim, é com uma babá nova, né? É com a tia Lelé. Sabe? É com a amiga. Então, assim, essa parte acho que foi o maior desafio no meu caso. Sim, porque vocês precisam cuidar da criança e trabalhar ao mesmo tempo para suprir a necessidade financeira. Sim. Seria mais fácil, assim, não, vamos trabalhar integral, que eu vou conseguir, né, mais dinheiro, então tá tudo certo. Mas foi o que a Nath falou, não é isso. Tem o suporte, né? A gente precisa dar todo também suporte psicológico. E então a gente precisa abdicar, às vezes, de meio período de trabalho para dar conta. Aconteceu recentemente com você. Seus filhos ficaram doentes. Sim. E você teve que desmarcar toda a sua agenda para cuidar deles. Precisei. Meus pais, que me ajudam muito, não estavam aqui, né? E aí eu precisei desmarcar minha agenda 2 dias, porque tinha 3 vezes por dia fazer aerosol com... Eles já são grandinhos, eles até, né? O mais velho pode ficar sozinhos, mas é aerosol, é remédio, então tem todos os horários certos que uma criança não tem responsabilidade em relação a isso, né? E aí, nessa outra semana, eles estavam em semana de provas, Natália vai ter que repor as provas no horário meu de trabalho. Como é que faz? Desmarca mais a agenda. Então, assim, não é fácil, gente, é assim, mas... É questão, igual a Nath falou, preciso me reestruturar, até você ver quanto que você tem na sua mão, quanto que tá entrando, quanto que você consegue. Olha, então hoje eu acho que eu preciso deixar uma pessoa, vou ter que pagar uma pessoa para ficar. Então, terceirizar. Isso, para quem tem filhos, é sempre uma possibilidade. Você terceirizar um serviço, né, de uma babá, uma pessoa que possa te ajudar e te amparar nesse momento, né? E é uma despesa a mais. Então, você tem que planilhar isso, ter uma pessoa a mais para te ajudar nesse momento. E Dani, você ouvindo, acho que você deve ouvir muito isso no seu trabalho, nas suas mentorias, né? E você trabalha com profissionais da área da saúde, né? As meninas são profissionais da área da saúde e a gente tem uma grande facilidade que posso trabalhar meio período e ficar meio período com meus filhos, né? Posso desmarcar minha agenda se eu preciso. Se a gente fosse CLT, isso não seria possível. Então, isso que a gente consegue, né? As mulheres que são CLT, que cumprem horário, como elas fazem,
né? Então, a gente tem essa facilidade, mas, por outro lado, a gente não trabalha e não ganha, né? Então, como a gente pode ajustar isso? Nossa. Sem necessariamente matar os homens. Brincadeira. Não, só desafio, né? Aqui nessa mesa. Né, É, gente? só desafio e a bomba caiu agora pra você. Exato. E aí, vamos lá, tentar lidar com tudo isso. De todos os problemas que a gente tem quando a gente passa por um processo de divórcio, né? Tem a questão emocional, quando tem filho isso se torna muito mais difícil. E toda essa história começa lá no início do relacionamento. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente tem o hábito, né, de viver só a parte do amor, da paixão, e a gente não fala das dores. E isso serve não só para um relacionamento, mas também até para uma sociedade, que não deixa de ser um casamento. É uma sociedade. Né? E aí a gente não fala vamos falar do quando for se separar, né? A gente não fala sobre isso. Porque a gente assina um contrato pra casar. Exato. Só que a gente não lê todas as cláusulas até o final, se não der certo aquele Eu acho contrato. que a gente finge que não lê, vou falar a verdade. Acho que, né, muitas vezes a gente sabe. entra no... E eu vou te falar, a gente nem tem consciência que é um contrato. É um contrato. A gente casa pelo amor, pela paixão. A mulher casa pelo amor, né? O homem, eu acho que ele tem um olhar um pouco diferente. eu acho que a sim. gente Bom, casa com o coração. O homem casa com o cérebro. Então, se a gente conseguisse equiparar os dois, aí o negócio vai ficar bom. Você falou com o cérebro, achei que era outra coisa. Eu também. Que também é, né? Que também Esse tem outro episódio sobre isso. Mas no meio desse contexto, né, a história já começa errada aí. A gente leva muito pro lado emocional, a gente não olha o relacionamento como algo que pode, em algum momento, acabar. Né? Cada vez mais comum, né? E é cada vez mais comum. E quando a gente não faz esses pré-acordos nupciais, isso dificulta muito no momento da separação. Quando os acordos estão bem interligados e interlaçados, descritos e claro para todo mundo, fica mais fácil de você tomar essa decisão no momento, porque a gente tem duas situações, a situação em que a gente vive a dor quando a decisão já acontece, que é o caso de vocês tomaram a decisão de seguir para o divórcio, né? Mas também tem a situação da mulher que não vai para o divórcio porque ela não está segura. E aí ela vive num relacionamento super abusivo, muitas vezes. Muitas mulheres, né? Muitas vezes triste, né? Porque não tem segurança de que consegue se bancar sozinha. Então, ela acaba se mantendo ali naquele relacionamento. E tudo isso porque a gente não teve uma conversa que é dolorida no começo, mas que faz todo o processo ser mais leve depois, né? Então, a gente já começa a entender que o problema, né, do divórcio, ele acontece exatamente porque a gente não teve uma conversa lá no início. Faz todo sentido. Uma conversa franca. É todo sentido. Inclusive, quando eu fui casar, eu casei com 28 anos. Eu não era tão jovem. Vai fazer 10 anos de casamento. Eu não era tão jovem. Só que eu tava encantada com a festa, com o vestido, aquela coisa de mulher, né? Eu tava, né? Idealizando e milhões de coisas, e a lua de mel e tal. E em nenhum momento eu pensei nessa parte contratual. E aí a gente simplesmente tinha que ir no cartório para agilizar lá as coisas do casamento pro padre fazer lá na hora. Eu achei que era só pegar Gente, que inocência, né? Aos meus 28 anos. A hora que eu cheguei lá, que ele perguntou qual vai ser a comunhão, o regime. Eu olhei e falei, mas eu tenho que falar? Eu tenho que decidir? Eu nem tinha pensado nisso. Eu nem sabia que era ali naquele momento. Eu não sabia que naquele momento eu nem pensei nisso. Né? E aí, a gente precisava de uns documentos que não havíamos levado. Só que aí, pra conversar, isso é muito complicado. Porque você tá casando. E eu lembro que meu marido falou assim... Eu falei, não. Né? A gente tava vendo qual regime nós íamos, né, optar. E eu falei, não. Eu defendendo o que os meus pais viviam. Porque o que... Parcial. Que é o seu exemplo. Que era o meu exemplo. Então, pra mim, aquilo era o certo. Só que eu também não parei e vi. Esse daqui, temos essa possibilidade, esse. Ninguém chega pra falar isso com a gente. Eu simplesmente quis seguir o que os meus pais faziam, porque eu achei que era certo e não pensei com minha própria cabeça. Sim. Né? E aí, eu queria seguir. E aí, uma das coisas que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, mas... Tá, eu quero ter filhos, né? Nós vamos ter filhos.
E eu vou me dedicar aos filhos, à criação dos filhos. Eu não vou trabalhar tanto tempo, né? Então, assim, você vai se dedicar ao seu trabalho integralmente. A partir de um momento da nossa vida, eu vou me dedicar menos ao meu trabalho para dedicar ao cuidado dos nossos filhos, né? E depois, se a gente separa, é injusto, porque eu não trabalhei integralmente como você trabalhou, né? E eu cuidei do nosso. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas já tá casando pensando em separar? Ele falou, pra mim, casamento é pra sempre, não tem que ter essa conversa. Então é isso, porque, assim, é uma coisa assustadora você casar já pensando como vai ser o fim. Exato. E essa conversa, ela é dolorida mesmo. Ela tem que começar a acontecer no namoro, né? Quando a gente começa a se conhecer ali, e a gente vai falar um pouco sobre isso, desde o momento assim, ó, onde eu gostaria que meu filho estudasse, aonde eu gostaria que meu filho morasse, como que eu vou educar ele, vai fazer cursos extracurriculares ou não? Tudo isso é importante, porque às vezes pro parceiro que não veio de uma cultura muito do estudo, às vezes ele nem faz questão disso, então ele não está disposto a bancar, né? E aí, no momento até do divórcio, entra essa questão, mas a escola custa tanto, mas os cursos dele é tanto, mas pra que fazer curso? Já tá indo pra escola, tá ótimo, né? Então, isso tudo gera uma discussão e uma discórdia no momento da separação, que quando é conversado lá no início, você já consegue entender quais são os princípios e os valores daquela pessoa que você está se juntando e construindo, né? E isso dá, às vezes, nem numa conversa para se perceber apenas com o olhar da família. Da família, é verdade. Porque às vezes a gente fica cego no negócio, né? E essa questão de valor e princípio pesou muito para mim. Eu acho que foi a coisa crucial, porque chega um certo momento da vida que você fala assim, peraí, o meu valor é esse, o meu princípio é esse. E o do outro? Será que eu fantasiei, coloquei uma maquiagem, ou será que estava ali e eu nunca enxerguei? Quando você tá apaixonada, você esquece. Você releva, você acha que, a gente vê. Não. Eu tinha 24 anos quando eu casei. Eu faltava um mês pra fazer 24. Então, assim, eu falo que nem meu cérebro racional, cognitivo, formado, eu ainda tinha. Né? Então, pensa no impulso maior do que foi o casamento. Exato. E a família, ela demonstra, ela já diz pra nós como vai ser o relacionamento com o outro, né? É que a gente, igual você falou, a gente fica maquiando. E quando a gente encontra vários defeitos na família, né, sobre o nosso olhar, não existe certo ou errado, né? Mas dentro da nossa perspectiva, o outro, às vezes, tá muito divergente, tá errado. Aí a gente olha o parceiro e fala assim, eu vou casar e eu vou arrumar. Né? Eu vou fazer... Vamos melhorar. A gente vai melhorar. Comigo vai ser diferente, porque ele vai fazer tudo que eu quero. Ele vai copiar a minha família, né? E na hora do vamos ver, na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Porque as raízes, a gente sempre fala, né? Sim. Dos nossos antepassados. Sempre volta essa história. Ele traz, e no momento da fúria, né? Do processo, quando a gente tá em luta ali, que a gente tá em defesa, a primeira coisa que vem é as nossas raízes, né? Então, aí vai trazer mesmo, falar, não quero, não precisa de estudo, tal. E aí começa os problemas. Então, é importante, nesse primeiro momento, a primeira dica seria essa. Começa a observar como que são as finanças, os cuidados do seu parceiro com a família dele, porque a tendência é que ele repita esses comportamentos. Olha a dica aí, quem vai casar, né? Quem tá namorando, quem tá procurando. Quem tá procurando tá mais fácil ainda, então. Né? Ou fica mais difícil essa busca. Mas, enfim, quem tá nesse processo, preste atenção nisso, porque aqui, somos 4 mulheres experientes que vivemos isso todos os nossos dias, ao longo dos nossos dias, né? E quem já tá lá no meio da ponte. Imagina aquela ponte, assim, de um lado pro outro, igual naqueles filmes, né? Aquela ponte de madeirinha, assim, só que ela tá meio podre. Se for pra frente, cai. Se for pra trás, também cai. O que faz nessa hora? Pra quem já tá ali inserido no contexto e que não pense em descasar primeiro. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa trazer pra mulher é a questão um relacionamento, porque também tem mulheres que gerem todas as finanças, né, da casa, e o homem não tem nem acesso, e eles também têm essa dor, às vezes, em alguns momentos. Isso não é uma coisa que acontece só com as mulheres, só que normalmente hoje, pela nossa cultura, a mulher tem a maior massa de impacto, né, porque
normalmente fica muito na gestão do homem. A primeira coisa é lembrar que as finanças, assim como o filho, é de responsabilidade dos dois. Eu posso não ser responsável por pagar a conta todo mês, mas a gente precisa ter um momento todo mês para sentar e falar sobre aquilo, né? A gente vai falar em outros momentos, a gente até tocou aqui no último podcast, que falar de finanças é a mesma coisa que falar sobre sexo. Né, é um assunto que ninguém chama. Fala assim, vamos ali conversar sobre sexo, porque não meio tá que bom. Um tabu, né? Um tabu. Né? Da mesma forma, é as finanças, né? A gente tem que... Imagina uma empresa. Uma empresa, todo mês, né? Termina lá dia 30, lá pro dia 1, 2, 3, a empresa, o pessoal, os gestores se reúnem para ver os números. E aí, decidir quais serão os planos dos próximos meses. Se o casamento é um acordo, né? Se o casamento, ele é uma instituição... a gente também tem que lembrar que o financeiro também faz parte disso. Se todo mundo olhasse o casamento como uma empresa, onde cada etapa, cada departamento tem a sua responsabilidade, o seu pilar principal, por exemplo, quem cuida das finanças? É a Dani, né? Então tá bom. Então, Dani vai prestar conta para o seu parceiro ao final do mês, né? Quem cuida das crianças? É o marido, né? Sei lá. Então, ele que é responsável por escolher a escola, mas ele traz a informação do porquê que ele tomou aquela decisão. Então, uma vez por mês tem que ter, ou aquele, né, no dia a dia, ter esses diálogos, mas é importante trazer a consciência. Estamos parando neste momento para falar sobre isso, porque a gente tem a tendência de, no momento de conversar sobre algo que não está confortável para nós, desviar do assunto. A gente vê isso na própria mentoria. Às vezes acontece, a pessoa começa a me contar uma história, tipo aí, de repente, do nada, que vai pra ela lá muda, difícil, né? Acaba mudando. Porque a gente entra no processo de negação. Então, é importante a gente sempre ter esses momentos. E aí, a pergunta da Claudinha foi, como que a gente faz quem está no meio do processo? A primeira dica seria, começa a tomar consciência do que são os gastos da casa. Né? Como que as coisas fluem? Será que realmente, da forma que está sendo feita, é a melhor forma? Né? E, às vezes, uma das coisas que é muito triste, mas é difícil, porque parece que é um ato egoísta da mulher, é ter uma conversa no sentido assim, se hoje eu me separar, o que eu preciso minimamente para viver? Eu preciso construir a minha reserva de emergência. Não a do casal. Né? Eu já tive casos de mulheres que me procuraram para poder construir a sua própria reserva de emergência e escondido do marido porque tinha planos de uma separação. Eu conheço. Né? Eu conheço mulheres Acontece muito, viu? Se programa, né? Dá uma olhada do que tem de despesas e tal, e se programa para uma futura separação. Porque se colocar tudo num lugar, vai ser questionado por que você está guardando, né? E é um tipo de conversa que às vezes você não está querendo ter naquele momento, né? E se a gente pensar em construir uma reserva para que isso aconteça, a gente está falando para que aconteça a separação de uma forma que o dinheiro não seja mais um problema para você ter que resolver, né? Mas que ele seja uma ferramenta de solução, né? No sentido, bom, eu quero me separar, eu estou cansada dessa relação, acordei, deu 5 minutos, quero pegar minhas coisas e ir embora. O dinheiro tem que ser uma ferramenta dessa solução. Eu vou lá no meu banco, vou para um hotel e pago o hotel. Né? Se eu não tenho dinheiro, ele deixa de ser uma ferramenta. Eu tenho 2 problemas, aonde eu vou ficar e o ato de estar tomando a decisão de ir embora, né? Eu acho que vale a pena uma colocação aí, porque igual você falou, né? Se reorganizar para uma nova história e que não seja, a curto prazo. Porque, foi que a Cláudia, a gente estava comentando, teria que ser pelo menos por 1 ano, né? Porque durante esse 1 ano você pode ir tomando outras atitudes, né, financeiramente, que você pode melhorar a sua condição. Mas pelo menos 1 ano você tem que ter uma reserva e vai 6 meses, 1 ano, para você não passar sufoco diante de uma situação que já não é fácil e você ainda ter problemas financeiros. Então vira um caos, né? Sim. Então, assim, realmente precisa ter esse suporte. Mesmo porque o processo do divórcio, ele não acontece da noite pro dia, né? Principalmente, assim, lógico, quando parte do outro lado, do marido, a mulher pode não estar esperando. Tem essa situação. Mas quando parte da mulher, é um processo que ela pensa por muitos anos antes de tomar a decisão, né? Porque ela casou pela emoção. E isso pesa na separação. Então, o que a gente vê é que essa mulher, ela leva anos até conseguir.
tomar a decisão, porque ela vai colocando na balança durante muito tempo, se é isso mesmo, e os filhos, mas eu vou tentar recuperar, e ela tenta recuperar esse casamento, e ela se esforça, eu vejo muito isso, né? E, então, assim, nesses anos que se tenta, né? Já Se pensou programar. se pudesse se organizar? Pode soar até meio frio isso, né? Nossa, vamos me programar para me separar financeiramente, né? Mas não é. Por quê? Porque assim, a mulher, se ela quisesse ter a condição financeira, o seu marido sustentando, ela continuava no casamento, mas ela vai querer dar um passo lá na frente, ela fica preocupada em como vai criar os seus filhos, como... E assim, senão você ficaria no casamento, se fosse uma coisa, né, calculada, não, eu quero isso, não, vou fazer isso, então já vou me programar para a separação. Mas não é, na realidade, é para você não sofrer mais diante de um processo que já é super complicado, né? Então, assim, porque falando, nossa, você já tá se programando para separar, é meio esquisito isso, né? Mas às vezes tem que olhar para isso, né? Por que não? Eu acho que também é um ato de amor. Sim. Se a gente parar, assim, tem um Amor olhar próprio, frio, né? Mas tem o ato do amor, o amor próprio, o amor para com os filhos, o amor para com a sua família, né? Porque é um momento que a separação não é só para a mulher, para o homem, o casal, né? Toda a família está envolvida. A gente sempre fala, né? Eu casei com a família também, né? Os pais sofrem, os irmãos, né? Cunhados, muitas vezes sofrem, principalmente quando você tem uma longa história, que praticamente o seu marido virou irmão dos seus irmãos, e assim, é uma relação que tem muito ali emoção envolvida. Então, você ter esse autocuidado também, né? É um ato de amor com todos, porque todo mundo fica preocupado com você. Né? E aí o fato de saber que você tem condições financeiras para poder se manter naquele período, a gente passa a ter apenas uma preocupação, que é dar o suporte, o conforto, o acolhimento, né? Então o dinheiro, quando ele... E aí até um processo, quando a gente fala do dinheiro, que tem duas coisas que pode acontecer, né? A gente pode ter um olhar muito frio e, ao mesmo tempo, com um amor e o autocuidado de se preparar para a separação, né? Que é organizar as finanças, começar a olhar, entender quanto que custa a família, quanto que custa pagar uma água, uma luz, pagar a escola da criança quando se tem filhos envolvidos, né? Toda aquela estrutura, mas também a gente tem que pensar que no todo esse processo, às vezes a gente não quer olhar porque a gente está preferindo não saber o quanto que é, porque é uma forma de eu não ter força para tomar a decisão. Então, uma negação, né? Uma negação. Então, se eu tô com aquela dorzinha, né? Eu tô com aquele problema, se a partir do momento que eu não tiver o problema das finanças, que talvez é o que, na minha cabeça, é o que me segura no relacionamento, quando eu resolver, eu não vou ter desculpa para ir embora. Então, também tem esses dois lados. Um pretexto, às vezes, para muitas mulheres, né? Que às vezes tá cômodo também. Porque às vezes a mulher não olha só a questão do casamento que não tá bom, ela vê a questão dos filhos, né? Não, é melhor ficar aqui porque meus filhos vão ficar mais bem estruturados, né? Então pesa muito também, com certeza. É bom até levantar uma questão aqui que a gente ainda não abordou. Isso a gente está olhando a mulher, né, quando precisa se reorganizar. Mas tem algo hoje em dia, principalmente as mulheres, tem muitas mulheres que são o chefe do lar. Né? Sim. Então, algumas mulheres que vão sair do casamento, só que ela vai ter que, às vezes, pagar a pensão. Entendeu? Então, também tem que olhar também a mulher que, né, é a chefe do lar financeiramente falando, que elas também têm que se preocupar com isso. E eu conheço mulheres que queriam se separar e não se separaram quando elas descobriram que elas teriam que dar pensão. Sim. Hoje a gente vê muitas amigas nossas, né? Que elas que bancam a casa, né? E os maridos estão em casa. Hoje, né? Muito comum. Muito comum. Muito comum. Não sei se é a nossa rede, né? Mas eu conheço bastante mesmo. Então tem que olhar para isso bastante famílias que são nesse novo modelo, né? Porque até então o modelo era o homem era o provedor. E agora, muitas famílias, a mulher é a provedora principal. Sim. E reforçar mais uma vez, gente, a hora que você separa, as coisas não vão ser resolvidas da noite pro dia, tá? Se tiver ainda na justiça, é um processo longo, demorado e que tem muitas barreiras até ser resolvidos para chegar, saber, olha, eu posso contar com esse valor todo mês, uma pensão, por exemplo, para ajudar a somar nas contas de casa. Então, assim, tem uma reserva, gente, realmente. Sim. E na verdade o processo de separação já é extremamente doloroso. A parte emocional, a parte dos filhos.
E é o que a Dani falou, se ainda tem a finança como um peso muito grande ali, muito mais complicado, né? Sim. Tem muitas esferas, né, pra equilibrar. É muita coisa. Não são só as finanças, né? E o dinheiro, quando a gente fala de, principalmente quem tem o hábito, né, de não olhar as finanças dentro de um relacionamento, que normalmente fica pro parceiro essa responsabilidade, a gente entra no processo de negação de olhar mesmo. Eu tenho casos que a pessoa não consegue abrir a fatura do cartão de crédito, a gente tem que fazer isso em conjunto na hora da sessão, né, da Eu já reunião. passei por isso. Eu não abria também. E aí senta e assim, você vê que a pessoa tá nervosa, balança a perna, porque tá com medo de olhar e descobrir o que vai acontecer ali, né? Então tem toda essa questão do enfrentar, né? E aí a gente pode descobrir duas coisas, ou que realmente vai precisar de uma solução e um suporte de alguém, ou pode descobrir que não precisa de ninguém, né? Assim, ninguém é muito difícil a gente dizer, mas falando financeiramente, que talvez você descubra que você pode se bancar, né? E isso é assustador também, né? Descobrir que você tem condições de honrar com aquilo e que as finanças não é um problema, né? Para você. E às vezes você tá acostumado com um padrão, né? E tudo bem se seu padrão cair por um tempo ou para sempre também, mas olhar realmente para felicidade, porque às vezes a mulher fica muito presa a isso, né? A questão social, a status, então assim, não é o fim do mundo, assim. E a vida segue, você continua fazendo essas coisas, você continua passeando, os seus filhos, com limitações, mas é possível, sim, a gente ter tranquilidade, né? Desde que tudo organizado, igual você falou. Até uma questão que você estava falando, não olhar para as contas, né? Para o seu extrato bancário. Eu lembro quando eu fui procurar minha advogada, ela falou assim, eu preciso agora de todas as despesas do mês da casa. Eu falei, eu não sei, cadê? Eu não sei. Ela falou assim, cadê os comprovantes? Não sei o que. Eu falei assim, eu não sei, eu nunca paguei uma conta de casa. Gente, é muito real isso. Ela falou assim, Natália, eu preciso. Então, foi um mês para fazer todo o levantamento disso. Então, assim, a gente parece ingenuidade, né? Não, mas é porque realmente eu me acomodei com aquele sistema e hoje eu vejo quanto, de repente, eu poderia ter participado mais e saber mais. Gente, acho que isso é um toque para todas as mulheres. O quanto são, né? Quantas contas, as despesas de casa, você precisa estar a par de tudo. Porque é muito importante para você se programar para sua vida no futuro, por exemplo. Né? E a gente está contando aqui com a possibilidade de você se planejar, né? Por uma separação. A gente está considerando uma situação em que a mulher toma a decisão. Sim. Mas pode acontecer do nada, né? O parceiro chegar e dizer, não quero mais, a partir de amanhã cada um segue sua vida, né? Muito comum, né? Muito comum. É porque o homem, né, quando ele toma a decisão, ele já tá indo embora, né? Ele já tá até com a mala se organizou pronta. e a mulher tá pensando ainda se é muito egoísta da parte dela ter uma reserva. Exato. O homem já tá todo organizado pra ir embora mesmo. Porque, normalmente, eles são muito racionais. Eles são mais frios, São mais práticos. calculistas, mais práticos. Mas não por mal, é deles, é da natureza deles. Da natureza, né? E quando a gente se depara com essa situação, a gente precisa, nesse primeiro momento, pedir ajuda mesmo, né? É chamar alguém para poder falar assim, olha, eu tô passando por essa situação, eu preciso jogar na mesa tudo que eu tenho e ter um olhar mais frio. Porque na hora, não adianta. É uma coisa do mesmo jeito que a gente precisa da rede de apoio para ajudar com os filhos, para organizar a agenda do trabalho, pensar quem que vai ficar, quem que não vai, como que eu vou fazer, onde eu vou morar e tudo mais, olhar para as finanças e decidir, a gente precisa de ajuda, porque é um momento que você tem que tomar várias decisões e, às vezes, no seu olhar, ali no meio do problema, você não consegue ser criativo, porque todas as suas energias, elas estão concentradas no problema, que é a dor da separação, a dor problemas psicológicos, né? Ainda mais se for pego de surpresa. A pessoa tá lá no fundo do poço, a pessoa não tá nem pensando em contas, a pessoa só tá pensando, eu preciso me reequilibrar, me reestruturar. Preciso acordar amanhã de manhã. Eu preciso como eu vou acordar, se eu vou conseguir levantar, porque eu não tô bem. Exato. Né? Então, e quem paga esse suporte emocional da mulher ou do homem, né? Não seja um dos dois, quem paga a terapia nesse processo? Também você não tem reserva, como que você faz terapia? Exato. E tem muitas pessoas que não é só terapia que vai ajudar, né? Então é um processo, né? Não é fácil, não. Ter um profissional, né? Eu acho que isso é uma das coisas assim, a gente nunca
falou sobre isso, né, Claudinha? Mas, de repente, pensar mesmo numa estrutura onde a gente possa ter uma rede de suporte para essas mulheres que passam por um processo de separação, de surpresa, né? Não aqui teve a oportunidade de se planejar, mas aqui, de repente, acordei e estou divorciada. Para poder, de repente, dar esse suporte, minimamente conseguir se planejar ali e direcionar um pouco mais essa... E raros casos, gente, até pessoas que se programam, mesmo até que as duas do casal, né? Eles estão, não, nós dois nós queremos separar, não é fácil, né? Então, assim, acho que tudo pega, tudo pesa, são diversas questões para serem abordadas, então, assim, realmente, esse apoio é muito importante, né? Eu acho que fica a reflexão, né? Eu acredito que não deva existir no mundo um casal que se planejou para separar. Eu acho que deve ser bem difícil. Ninguém quer, o casal, assim, vamos separar, está tudo bem, as contas, tudo organizado. Eu vou contar, eu sou filha de pais separados, né? A Nath sabe. E assim, é uma história bem interessante, né? Porque os meus pais se separaram, a minha mãe pediu o divórcio. E pro meu pai foi uma surpresa. E eu lembro muito do meu pai no fundo do poço mesmo. Apesar da gente nunca presenciar brigas e discussões, nada. Foi simplesmente, as filhas foram comunicadas, né? Olha, não tá dando certo, nós vamos nos separar, o papai vai morar em tal lugar, a mamãe vai ficar com vocês e tal. Só que, eu lembro que meu pai me falou assim uma vez, né? E aí, eles se separaram e o meu pai deixou tudo pra minha mãe. Tudo. E aí, ele cuida da minha mãe até hoje. E ele é casado, tem outra esposa, né? E eu lembro que quando ele separou, ele falou assim, olha, vai ficar tudo pra sua mãe, inclusive tem seguro de vida com ela, do meu pai. São poucos, viu, amiga? Não, eu só conheço o meu pai. E aí ele deixou tudo pra ela, ele falou, olha, fica tudo pra sua mãe, porque vai ficar tudo pra vocês, né? A sua mãe vai fazer o melhor pra deixar pra vocês. Então, esse era o pensamento dele, e ele, até hoje, cuida dela. E uma vez ele falou assim pra mim, ele falou pra gente, eu cuido da sua mãe até hoje, e nada de justiça, nada, né? Porque a sua mãe abriu mão, minha mãe era advogada e ela era concursada. E aí, quando eu era pequenininha, uma babá queimou minha cara com a leiteira, meu rosto com a leiteira e tal. E a minha mãe não tinha esse suporte que hoje nós temos de escolinha, de babá. Era um pouco mais difícil na época. E ela decidiu sair do emprego dela para cuidar de mim. Aí veio minha irmã e ela cuidou das filhas, né? E o meu pai falou assim, hoje, se sua mãe estivesse aposentada, ela estaria aposentada com um salário de, no mínimo, 12 mil reais. Mas ela abriu mão disso para cuidar das minhas filhas. Ele ainda falou dos meus tesouros. Então, eu tenho a obrigação de ajudar sua mãe pro resto da vida. Isso é consciência. Isso né? Então, né? assim... E é muito bonito de ver. E as pessoas falam, mas seu pai é casado com outra? Como ela aceita? Foi a condição que meu pai impôs quando ele começou a namorar. Foi a conversa que ele teve. Falou, olha, é o seguinte, eu sou separado, tenho 2 filhas, meu relacionamento com a minha ex-mulher é dessa forma, se você quiser vai ser assim. E tá tudo bem. E elas se dão super bem, inclusive. Né? Meu pai vem pra Ribeirão com a esposa, sai os três vão passear no shopping. Enfim. É bonito, né? É bonito, Sua história, e é tudo interessante, porque eu vejo que a minha mãe respeita, né? A minha mãe também, por sua vez, não explora. Ela fala, não, deixa isso daqui, não vou nem pedir pro seu pai, porque o seu pai tem muitas contas pra pagar e tal. E é um acordo... Uma parceria. De vida, uma parceria de vida. Em prol dos filhos, que é o bem mais importante. Sim. Então, isso é muito lindo. Tem um né? projeto, né? Eu acho que tem na separação, o que acontece muito é que a gente acaba levando, né, pro olhar só do casal. E esquece que no meio daquela relação existe um projeto que foi definido em comum, chamado família, que são os filhos, né? Então, é difícil a gente fazer essa separação, é natural, mas ela se faz necessário pensar. O que a gente está fazendo aqui? Estamos nos separando, né, como casal, mas a gente tem um projeto em conjunto que esse nunca vai deixar de existir. Como que a gente vai trabalhar esse projeto? Né? Como que a gente vai fazer com que essa parceria aqui se encerre, mas que o projeto continue sendo alimentado e mantido com todo amor, carinho, sem ter outros impactos, né? Ele teve muita sabedoria
E sou uma pessoa muito sábia, né? Porque assim, é que a gente vê, gente, hoje é totalmente ao contrário disso, né? Sim. Uma guerra, uma briga. Pois Né? Infelizmente, né? Um acho que dia tem ainda casos e casos. veremos, né, mais Evolução, né? E eu acho que a tendência é evoluir, porque com tanto de terapia que as pessoas vão vendo e assumindo as suas responsabilidades emocionais, né? Não jogando só a culpa pro outro, porque assim, um relacionamento para não dar certo, os dois têm culpa ali. Sim, A culpa não é 50% de cada um. Então, assim, eu acho que com a sua bagagem, o crescimento das terapias que o pessoal tá fazendo, eu acho que vai ficar cada vez mais suave, porque cada um vai olhar pro seu umbigo e vai falar assim, não, peraí, eu fiz isso de errado, eu fiz isso, você fez aquilo, e a gente agora vai tocar o projeto de família junto. Eu acho que essa que fica a reflexão aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Então, acho que esse é um primeiro papo. Daqui deve sair muitos outros episódios, né? Porque é um assunto bem delicado, complexo e necessário. Obrigada, viu, Obrigada. meninas? Obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, menina.